Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães escreveram O Longo Caminho para a Igualdade. O livro, lançado hoje neste Dia Internacional da Mulher, procura sensibilizar as pessoas mais novas para as questões de género no acesso ao trabalho. Há 45 anos que o traço da democracia contemplou na Constituição da República Portuguesa a igualdade entre homens e mulheres. Mas se a lei já é igual, cabe à mentalidade dar esse pequeno grande passo. Estupefacto, ficou sem saber como havia de reagir e só lhe ocorreu personalizar a questão. Se a minha irmã lhe dissesse que tencionava candidatar-se à Força Aérea, a mãe concordava. Sim, não achava perigoso. Todas as profissões envolvem riscos, até andar na rua envolve riscos. Quem tem medo não se deve candidatar, mas se ela não tem, não vejo impedimento. Através da história da Luísa, uma miúda que quer ir para a Força Aérea e que o namorado não considera que seja uma profissão adequada para uma mulher, viajamos nas conversas entre amigos, famílias e, por fim, na decisão da Luísa. Nós vemos que na vida do dia-a-dia, mesmo na família, nas profissões, no trabalho, muitas vezes as pessoas acham natural que o papel da mulher seja diferente do homem e que o papel da mulher não tenha o mesmo, não seja equivalente em termos de valor. Estas novas gerações, de facto, nasceram com problemas básicos que estão resolvidos, não é? Portanto, a igualdade de género entende-se por direitos iguais e oportunidades iguais. E, na verdade, em termos básicos, isto está resolvido. As mulheres têm o direito a voto, podem tirar qualquer curso e exercer qualquer profissão. Isso é óbvio para um jovem do século XXI. Mas há preconceitos que estão enraizados dentro de nós há séculos e que não vão desaparecer de um dia para o outro. Despertar consciências é o objetivo das autoras tão conhecidas entre os jovens e do AIGIN, o Fórum Organizações para a Igualdade. Quando as pessoas acham natural que haja desigualdade, é preciso fazê-las pensar. Até que chegue o dia, eu já não vou ver isso em termos da minha vida, até que chegue o dia em que as pessoas entendam que as oportunidades são de cada um e não de cada género, ainda vai levar o seu tempo. Quando os mais jovens falam com os seus pais e com as suas mães, também os pais e as mães, em conjunto com eles, possam refletir sobre estas temáticas. Um trabalho a várias mãos, com ilustrações que tornam a mensagem mais real. As mulheres que dão cor à história das personagens e dos factos. Fazer investigação, bastante investigação para poder retratar fielmente alguns aspectos como o vestuário, tínhamos usei vestuário de diversas épocas, também equipamentos, e esta pesquisa acaba por, faz sempre parte do processo, umas vezes mais, outras vezes menos, mas auxilia também no surgimento das ideias. É uma coisa que se contagia um bocadinho. São muito bons esses dados que nos ajudam a puxar os leitores para a terra e perceber que este não é um tema de ficção, este é mesmo um tema da vida das pessoas e, de facto, os homens precisam de se preocupar muito com isto. Se à imprensa nacional cabe a tarefa de garantir a edição de textos que são fundamentais para a língua e para a cultura portuguesa, também a linha deste 8 de março fica marcada pelo lançamento de Um Longo Caminho para a Igualdade. Perguntavam-me sempre em todas as escolas como é que concilia a sua vida de professora, escritora e família, com a família. E essa pergunta foi desaparecendo ao longo dos anos, a pouco e pouco, não é? Temos que caminhar para uma sociedade em que, enfim, na família haja uma partilha, essa abertura, claro. Uma partilha total. Boa tarde. Damos-vos as boas-vindas ao debate O Longo Caminho para a Igualdade, organizado pelo Fólio Festival Internacional de Óbidos, em parceria com a Imprensa Nacional e a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Esta tarde vamos falar de mulheres e homens do século XXI. Vamos falar de igualdade de oportunidades para mulheres e para homens no mercado de trabalho e no emprego.
porque todas as mulheres e todos os homens merecem as mesmas oportunidades de carreira, a questão do género não deverá sobrepor-se ao mérito, à competência e ao conhecimento. A moderação é de Maria João Costa, jornalista da Rádio Renascença. Contamos ainda com a presença de Carlos Oliveira, escultor e ceramista, que durante esta tarde vai criar uma peça de arte em barro dedicada ao tema da igualdade de género. Connosco estão também sentados na primeira fila desta tenda Vila Literária especialistas na temática da igualdade de género no mercado de trabalho e representantes de várias empresas. Entre eles, Daniel Pinto, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Marta Pimpão, diretora-geral da Opidum, Paula Duarte, diretora-geral do Dulce Campo Real, Lisboa, Luís Gaspar da Costa, diretor pedagógico dos colégios RIC e ROC da Fundação Pão de Açúcar Auchan, Zélia Martinho, diretora de negócios do Josefa de Óbidos Hotel, José Pinho, fundador da Ler Devagar e da Óbidos Vila Literária e diretor do Fólio. Connosco estão também 4 escolas do Concelho de Óbidos e Caldas da Rainha. Escola de Hotelaria do Turismo do Oeste, Escola Técnica Empresarial do Oeste, Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos. Iniciamos a nossa tarde com uma leitura encenada de um excerto da obra O Longo Caminho para a Igualdade, Mulheres e Homens no século XXI. Esta leitura, alunos e alunas da Escola Técnica Empresarial do Oeste. A massa do bolo escorria da enorme tigela para a forma onde seria cozida. E a mãe, rápida e eficiente, continuava impecável, sem deixar cair um pingo na bancada ou no chão. Contemplou-a com ternura e apreço. Perfeita, despachada, inteligente, teria certamente sido capaz de tirar um curso superior, dar outro rumo à vida, ser apreciada e amada por um homem cheio de qualidades. Seria devido ao seu fracasso que tomara o partido da Luísa? Não fez perguntas, mas estavam na mesma onda, pois sem suspender as tarefas e sem sequer olhar para ele, a mãe explicou-se. Casei cedo demais e cheia de ilusões. Se voltasse atrás, tudo seria diferente. Gostava de ter tirado um curso de gestão, sabes? As mulheres não ganham nada em se anularem. Quem sabe o que quer e luta pelo que quer, em geral, é mais bem-sucedido. Fechou a porta do forno, lavou as mãos e desafiou-o. Olha, traz a Luísa à nossa casa para eu a conhecer. Deve ser uma rapariga interessante. A conversa versava o mesmo tema em casa da Maria, onde habitualmente se discutiam os mais variados assuntos, e com frequência de forma acalorada. Pai deputado, mãe arquiteta, nem sempre de acordo, mas ambos com opiniões firmes sobre quase tudo o que vinha à baila. Mais o irmão, dirigente convicto da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito. Incendiavam os jantares com debates que ora terminavam em gritaria, ora descambavam em piadas e risotas. Mas naquela noite falavam a sério. A tua amiga Luísa tem todas as condições para dar o rumo que entenderá a vida dela, insistia o pai. O irmão corroborava. É a pessoa que eu conheço com mais qualidades para a Força Aérea. Se candidatar, aposto que entra. Mas o rapaz de quem gosta acha que a Força Aérea não é carreira para mulheres. Esse rapaz vive no passado ou quê? Há muito tempo que já não há profissões para homens e profissões para mulheres. A igualdade está reconhecida pela lei. A Força Aérea, por exemplo, abriu candidaturas para mulheres no ano 1988. Igualdade, igualdade, resmungou a mãe. Para ti as leis resolvem tudo. E não resolvem? Não, são necessárias, mas insuficientes. As mentalidades não mudam de um dia para o outro. Se mudassem, já havia tantas deputadas como deputados, tantas ministras como ministros, tantas mulheres em cargos de chefia como homens. As leis são gerais. Atalhou o filho pegando no copo. Para que haja realmente igualdade, é preciso que as leis definam regras mais específicas. Regras que obriguem claramente a um equilíbrio de lugares para homens e mulheres nos cargos com mais destaque.
estás a falar de cotas, as que existem chegam e sobram. Declarou o pai com a exaltação própria de quem está farto de discutir o assunto. Há situações em que se torna difícil encontrar mulheres para determinados cargos. Damos agora início ao debate O Longo Caminho para a Igualdade. Vamos falar de mulheres e homens do século XXI, com moderação de Maria João Costa. Muito rapidamente, quero dizer-vos que Maria João Costa é jornalista do grupo RCOM. Há mais de 10 anos que é responsável pela edição do programa semanal de informação cultural Ensaio Geral, na Rádio Renascença. Como repórter, já acompanhou campanhas presidenciais e autárquicas. Foi uma das repórteres da Rádio Renascença durante a Expo 98. Assinou diversos livros infanto-juvenis e venceu o prémio Escritaria na categoria Rádio em 2012 com a reportagem O Mundo de Agostina e no ano seguinte o prémio especial jornalista Ler Booktellers. É agora a Maria João que passo a palavra. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos, é muito bom ver esta plateia cheia de caras novas. Vamos falar de igualdade, vamos falar de um livro muito especial, O Longo Caminho para a Igualdade, Mulheres e Homens do século XXI, como todos vocês são mulheres e homens do século XXI. Sejam muito bem-vindos também ao Fólio. Eu sei que está muito calor, apetecia-me de certeza estarmos na praia, estaríamos melhor à beira-mar a falar sobre igualdade, mas é aqui que vamos hoje ter o privilégio de ouvir Ana Maria Magalhães, que todos conhecem certamente da dupla com a Isabel Alçada, que infelizmente não pôde estar aqui hoje connosco, desta dupla da Uma Aventura, que é uma coleção já a fazer quase 40 anos no próximo ano e, portanto, um privilégio estarmos aqui com a Ana Maria Magalhães e também a Susana Branquinho, que faz a ilustração deste Carvalhinhos. Eu peço desculpa, eu sei que me enganei, vi a cara da Susana olhar para mim, percebi. A Susana, que faz a ilustração deste livro, deu, no fundo, vida às palavras que as autoras escreveram e traduziu isso através da ilustração. Ela faz também azulejaria, banda desenhada e ilustrou este livro. O Duarte Azinheira tornou este livro, este objeto, que hoje, no meu caso, vai ser uma espécie de leque também, porque está muito calor, mas sim, através da imprensa nacional, podemos ter esta história impressa neste livro e é um privilégio também tê-lo aqui hoje connosco. Muito obrigada aos três. Aqui atrás de mim, infelizmente eu estou de costas, vocês vão ter o privilégio de estar a ver uma obra de arte a nascer aos vossos olhos. Temos connosco o Carlos Oliveira, ele é ceramista, escultor aqui das Caldas da Rainha, de bem próximo daqui, está aqui justamente a criar uma peça aos nossos olhos e isso é um privilégio estarmos também dentro do ateliê de um artista. Mas vamos falar sobre este livro e vocês já ouviram aqui uma parte desse livro. Ana Maria Magalhães, este livro conta-nos a história da Luísa, do Luís, da Maria, do Duarte, mas poderia ser a história, se calhar, de alguns destes alunos que aqui estão hoje connosco. Que história é esta? No fundo, que história quiseram contar através da história da Luísa e do Luís, do Duarte e da Maria? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Depois, desculpem, eu sou sempre rouca, mas hoje estou um bocado mais rouca do que de costume. Mas conseguem ouvir bem? Conseguem ouvir. Portanto, trago para vocês um abraço da Isabel Alçada, que supostamente estaria aqui connosco, mas que afinal não pôde vir. Em todo caso, eu trabalho com ela há 40 anos e, portanto, se quiserem fazer perguntas, traziam perguntas para a Isabel, eu sei o que ela responderia e posso responder-lhes. Portanto, como vocês sabem, ou talvez não saibam, mas enfim a maioria saberá, escrevo com a Isabel livros para crianças, adolescentes mais novos do que vocês, livros de aventuras, livros de viagens no tempo, é isso que temos feito ao longo da vida. Depois, à medida que ela teve netos e eu também, escrevemos também livros para pequeninos. Mas depois aqui o Duarte Azinheira, da Imprensa Nacional, e o Grupo Agim propuseram-nos um livro sobre a igualdade de género.
Ora, naturalmente a igualdade de género pode ter várias leituras, não é? Ora, os géneros são diferentes, nós somos diferentes, mulheres e homens somos diferentes e vamos continuar diferentes, não é? Mas o que é a igualdade? À face da lei, a lei tem que ser igual para todos, e das oportunidades. Foi nisso que nos concentramos, porque ainda não há bem totalmente igualdade, como vocês sabem, não é? Portanto, imaginámos, a Isabel tem uma amiga que é oficial da Força Aérea, e, portanto, teve a ideia, propôs que nós puséssemos, e ela ainda por cima podia ter informações a respeito de como é que as pessoas reagiram quando essa amiga dela disse que queria entrar para a Força Aérea, e, portanto, eu disse que sim, senhora, com certeza. E pôr aqui vários assuntos em debate, não para vos convencer, porque, quer dizer, tudo o que é essencial, como já está dito no vídeo, está feito. As mulheres têm direito a voto, vão para a escola com 3 anos, para turmas mistas, podem tirar o curso que quiserem, podem tentar a vida que quiserem. Se quiserem ser médicas, é a questão de estudarem e conseguirem uma média alta. Se quiserem ser polícias, já está aberta a essa possibilidade. Portanto, para vos fazer pensar, eu próprio disse ao Isabel, eu acho que isto está mais ou menos resolvido. E ela disse, olha que não. À medida que íamos escrevendo o livro, eu comecei a perceber-me que realmente não está. Porque, de facto, quando introduzimos uma personagem que diz, conheço uma rapariga que quer ir para motorista de caminhões de tiro, eu pensei, mas isto não é profissão para mulher, não é? E porquê? Não é por se ausentar de casa para longe dos filhos, porque isso as hospedeiras do ar também vão, não é? É porque é perigoso, então vai sozinha com um caminhão de noite. Isto não é possível, não é uma boa ideia. E, portanto, pusemos isso na boca de uma das personagens. Entretanto, é engraçado que tivemos uma sessão parecida com esta que está aqui, em Grândola. E uma das professoras presentes disse-nos que tinha uma amiga, que tinha um namorado que era a motorista de caminhão de tiro e que ela resolveu tirar também a carta e acompanhá-lo. Portanto, ela sentia-se capaz de o fazer, não é? Portanto, ao longo deste livro fomos levantando problemas para que a juventude, e isto é, vocês é que podem fazer a grande diferença, porque na nossa geração não há nada a fazer, não é? A nossa geração está arrumada e aí as coisas são como são, não vale a pena tentar alterar. Por exemplo, eu na nossa geração as mulheres organizam a vida em casa. E se os maridos forem bons maridos, correspondem quando a pessoa pede, olha, ajude-me aqui a carregar estes sacos. E eles ajudam, não é? Agora, eles dizerem quando é que se aspira a casa e quando é que se limpa o pó, isso não lhes passa pela cabeça. Portanto, isso já está arrumado, não é? Agora, a vossa geração é que pode realmente fazer toda a diferença. E depois aqui há também que pensar, e isso geralmente não é falado, porque agora é sempre a igualdade para puxar as mulheres para cima, então e os homens? Porque é que eu sou particularmente sensível a isso? É que eu cresci numa família em que havia mais homens do que mulheres, primeiro. Portanto, somos 5 irmãos, os irmãos mais próximos de mim em idade, eu sou a mais velha, eram rapazes. E a seguir, depois, mais novas, umas meninas. Portanto, eu cresci a ver a vida por 2 ângulos. O feminino, que era o meu, e o masculino, que era o dos meus irmãos. E como irmã mais velha, tinha sempre a preocupação da igualdade. Igualdade, se eu tenho uma coisa, eles também têm direitos, não é? Então, agora vamos ver, por exemplo, a questão das cotas. A Isabel é furiosamente a favor de cotas, e eu hesito, não é? Se a pessoa tem valor, deve ir à luta de igual para igual, mulheres e homens. E ela diz, mas isso nunca é assim, as mulheres acham que se calhar não têm coragem. Eu digo, então se não têm coragem é melhor não irem. Não é assim, é preciso que alguém dê o exemplo, que a porta esteja aberta. Eu disse, bom, talvez, admito que sim. Mas, por exemplo, houve um ano em que a medicina entraram 80% de mulheres. Então, nesse caso, devíamos ter cotas para homens? Sim ou não? É só uma questão de valor pessoal? Ou teria que ser a igualdade, não é? Portanto, há muitas questões aí ainda na vida profissional, não é? Na lei a coisa está praticamente resolvida, mas nas oportunidades, na maneira como encaramos a vida, na maneira como vocês vão encarar o vosso dia-a-dia. Estão aqui rapazes, muitos rapazes, alguns dos quais querem uma companheira quando se casarem, querem trabalhar. O primeiro homem, aliás, na vida, que eu ouvi dizer, a minha mulher tem que trabalhar, porque se é para dormir até ao meio-dia, eu também gosto. Não vamos conseguir combater o sino da igreja. Deixa, o sino é sempre bom. O meu irmão a seguir a mim, logo que só tinha 1 ano a menos,
Achava ótimo que a mulher ficasse em casa, não obrigava, se ela quisesse trabalhar, tudo bem, mas achava ótimo que ficasse em casa, que fizesse muitos bolos e muitos pratinhos, que fosse ela a tratar de tudo e que o aconchegasse quando ele chegasse a casa. O meu irmão número 3, que já era mais novo, não é? Dizer, ficar em casa, isso também eu quero, não. Quando eu for trabalhar, ela também vai, não é? E, portanto, vamos os dois contribuir para a casa. E depois, se for preciso em casa, eu também ajudo, não é? E, portanto, vocês têm que saber o que querem e as diferenças têm que ser, não de género, isso é que é, penso que estará bem no futuro, não de género, mas de individuais. Se uma rapariga quer ser oficial da Força Aérea, tem que encontrar um rapaz que ache isso ótimo, porque senão não vai ser feliz, não é? E tem que decidir, se namora um rapaz que não quer que ela seja oficial da Força Aérea, o que é mais forte? É a vocação ou é a paixão? Se for a paixão, tem que desistir. Se for a vocação, tem que insistir. Portanto, é preciso fazer opções. Posso-lhes dizer que a minha mãe, por exemplo, e isso então ainda é primeiros anos dos anos 30, anos 40 do século passado, que era muito bonita, tinha muitos rapazes atrás dela, de repente apareceu um que era giríssimo, muito atraente. E ela perguntou o que é que ele é. E porque nesse tempo as raparigas e os rapazes, o convívio era assim um bocadinho discreto. Disse, é oficial de marinha. E ela pediu, não o tornem a trazer cá a casa, porque eu tenho medo de me apaixonar por ele, porque ele é muito atraente, e eu não caso com um oficial de marinha, porque os oficiais de marinha estão sempre no mar, e eu não estou para viver sozinha. Portanto, eu fui educada por uma senhora que tinha ideias nítidas, claras a respeito de tudo. Vocês têm que saber o que querem. Portanto, está aqui algum rapaz que tenciona casar com uma boa dona de casa, tem que procurar uma rapariga que não queira ser mais do que uma boa dona de casa. Aliás, previno as raparigas presentes, que é uma opção de alto risco. Porque, passado uns anos, o marido pode dizer, olha, apaixonei-me por outra mais nova, e agora vai à tua vida e a pessoa fica de mãos vazias. Portanto, não aconselho ninguém. Posso-lhes dizer ainda outra coisa, porque é que eu também fui sempre com um pé de um lado e um pé do outro. Eu não vivi como vocês vivem, provavelmente, em casa com o pai, a mãe e um irmão. Vivi numa casa muito grande, onde viviam os meus avós, viviam os meus pais, vivia uma tia viúva e viviam empregadas. Toda a gente tinha empregadas por um motivo que vocês talvez não saibam. Até aos anos 50, o Estado só dava ensino gratuito a raparigas até ao 3º ano de escolaridade. Portanto, aos 8 anos iam para casa, de modo que não aprendiam nada, não podiam ter emprego, ou trabalhavam no campo ou iam para empregadas domésticas. Portanto, toda a gente tinha muitas empregadas e as empregadas que iam envelhecendo e não tinham para onde ir, ficavam lá em casa. Portanto, eu vivi numa espécie de grande família. Os homens da família eram muito respeitados, muito amados e muito bem tratados. Mas quem mandava eram as mulheres, não é? Portanto, se eu fosse falar com o meu pai e perguntasse ao pai, posso ir à festa da Maria Zica? Ele dizia-me, vai perguntar à mãe. Se eu fosse perguntar ao meu avô, ao pai, posso ir à rua, ao avô, posso ir à rua comprar pastilhas elásticas? Vai perguntar à avó. Portanto, para mim, as mulheres nunca foram inferiores, não é? E outra coisa que me andou a meu favor, portanto, a Isabel gostava de ter sido aviadora. Ela passava férias num sítio onde havia um aeródromo, via os aviões a passar e sonhava tirar a carta, o brevet, não é? Tirar a carta de piloto. E o pai disse-lhe, mas nem pensar, isso não é para mulheres, isso é para homens. Pode ser professora, que é uma coisa bonita para uma mulher. Eu nunca quis nenhuma profissão que naquela altura era considerada de homens. Vou-lhes dizer quais eram os meus sonhos. Ser bailarina, tinha aulas de dança. Mas para ser bailarina é preciso ser muito magrinha e eu não sou, tive que desistir. Queria casar, queria absolutamente casar e ter 6 filhos. Consegui realizar esse sonho, mas só tive 2. Quando tive o segundo, achei que era melhor reconsiderar. Depois queria ter uma creche e depois desisti porque achei que não era bem essa a minha vocação e depois queria ser professora e fui quase 40 anos e depois queria ser escritora, talvez, isso era o meu sonho que só vinha realizar mais tarde, bastante mais tarde, em parceria com a Isabel Alçada. Portanto, nada disto no meu tempo era proibido às mulheres. Se recuarmos um pouco mais, ser escritora, por exemplo, no século XIX já não era permitido às mulheres. As mulheres assinavam com o nome de homem, não é? Porque não parecia bem agora uma senhora estar a escrever livros. Portanto, já veem que o mundo já deu muitas cambalhotas. Falta, afinal, não é? É considerarmos isto não é para homens ou mulheres,
É para pessoas que têm este perfil. Esta pessoa serve para este trabalho, tanto faz ser homem como ser mulher. Acho que já está aqui a deixar muitas sementes a crescerem no vosso pensamento e muitas ideias também. Duarte, quero saber como é que surgiu a ideia de fazer também este livro, de convocar estas duas escritoras para este livro que fizeram em conjunto também com a Hygiene. Portanto, como é que surgiu esta ideia? Obrigado, Maria João. De facto, como foi dito, a imprensa nacional, a editora pública que tem responsabilidades no domínio da promoção, da cultura e da língua portuguesas, mas nos últimos anos os livros, os temas relacionados com cidadania têm-nos vindo a interessar, e é precisamente no âmbito desses livros de cidadania que este livro cai. Por outro lado, o Hygiene é uma organização com características interessantes, porque é uma organização criada em 2013 e que reúne cerca de 69 empresas e instituições, grandes empresas e grandes instituições, grandes mesmo. Essas 69 instituições juntas representam 2% da economia portuguesa. Portanto, temos grandes bancos, instituições públicas, a própria imprensa nacional, a Casa da Moeda, faz parte do Hygiene. O Hygiene preocupa-se exatamente com as condições de igualdade no trabalho, porque é uma organização empresarial. E então, é um fórum de organizações para a igualdade. Exatamente. E então, no âmbito deste encontro de vontades entre a editora pública, que queria fazer um livro, que está a desenvolver uma coleção de livros de cidadania e queria tratar o tema da igualdade de género no trabalho, e o Fórum Hygiene, que tinha um grande número de empresas que tinham já uma prática de se preocuparem com este tipo de questões e de terem uma pedagogia interna, como tem a própria Imprensa Nacional Casa da Moeda. A Imprensa Nacional Casa da Moeda, de que eu sou diretor, é uma empresa onde, digamos que os dirigentes de topo, de primeira linha, mais de 50% são mulheres. Portanto, essa não é uma questão, como não é para muitas dessas organizações do Fórum Hygiene. Aliás, eu acho que para os mais jovens que aqui estão presentes, há um livro que eu recomendo, que é um livro simples e fácil de ler, engraçado, de uma grande escritora nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie, que diz: todos devemos ser feministas. E este todos devemos ser feministas é muito interessante, e é muito interessante mesmo do ponto de vista das empresas, porque já ouvimos aqui inúmeras razões pela qual, evidentemente, as pessoas, homens e mulheres, devem ter direitos iguais. Mas também para os decisores, para as empresas, para os países, é uma coisa que não faz qualquer sentido. Pensem num país como Portugal e pensem se Portugal, ou qualquer outro país, mas pensemos em Portugal. Se Portugal é suficientemente rico para poder desperdiçar 50% do talento. É uma coisa que não faz nenhum sentido. Por isso, um tema destes é naturalmente caro à editora pública, porque pode promover muito tipo de reflexões, e também reflexões destas, de natureza económica. Não é possível que num país como Portugal 50% do talento, que é hoje, enfim, o número de mulheres nas universidades, que em alguns casos, aliás, em alguns cursos é mais de 50%, as melhores alunas, não é possível desperdiçar esse talento. Deixa-me vos perguntar, lançar aqui uma pergunta para que pensem, e vou-vos pedir para não pegarem no telemóvel e perguntarem ao Google, ok? Portanto, eu vou-vos perguntar, conseguem imaginar em que ano, pela primeira vez, uma mulher portuguesa foi promovida ao cargo de general? Quero que fiquem a pensar. Já vão... Bem, não foi preciso ir ao Google, já há aqui braços no ar. Ok, já lá vamos às respostas. Para quem não sabe, desafio-vos a pensar. A Susana Carvalhinhos, agora acertei, pegou nas palavras e ilustrou este livro. A Susana optou aqui também por umas cores muito bonitas e muito diferentes para a ilustração. Susana, como é que foi, antes de mais, a responsabilidade de trabalhar com esta dupla de escritoras, não é? Que imagino também tenha, por vezes, lido a coleção Uma Aventura. Como é que foi trabalhar este livro com estas duas escritoras? Boa tarde. Eu, quando recebi o convite, primeiramente fiquei muito entusiasmada pelo tema, não é? Um tema muito pertinente. E faço parte dessa geração que cresceu a ler Uma Aventura, portanto fiquei duplamente contente por poder ilustrar o livro.
Já tinha trabalhado com a imprensa nacional anteriormente, com a Isabela Alçada e a Ana Maria Magalhães foi a primeira vez. O processo do livro, tentei encontrar imagens que fossem símbolo de desigualdade para as poder desconstruir e torná-las simultaneamente em símbolo de igualdade. São algumas imagens vão se repetindo, que são um exemplo disso. E também o desafio aqui foi mostrar que é um caminho que deve ser feito em conjunto por mulheres e homens. Acho que esses foram os desafios e os meus objetivos enquanto ilustradora deste livro. E estes tons, estas cores, como é que elas surgem? Não fica muito longe da minha paleta habitual, portanto foi só mudar aqui algumas coisas, portanto foi natural. Como vos disse, nós temos o Carlos Oliveira aqui a criar esta obra de arte em direto, ao vivo. Carlos, bem-vindo a este debate. Eu sei que aquilo que a Susana fez, a ilustração dela, ajudou a imaginar esta peça. Quer-nos explicar um pouco o que é que aqui temos a nascer neste momento? E não está fácil, porque o calor desta sala não está a ajudar à temperatura do bar. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os presentes e peço desculpa na posição em que estou, mas tem que ser a posição mais correta para estar a trabalhar. Felicito o painel e o desafio. Assim, quando a professora Madalena Rodrigues me lançou o repto, o desafio, eu tomei-o logo como algo que era para eu estar presente. Depois li o livro e digamos, quer a escrita, quer a imagem, me foi extremamente inspiradora. E aquilo que me inspirou numa primeira fase foi fazer uma pequena peça, porque tentar arranjar, e como já foi dito, tentar arranjar algum simbolismo do que é que um homem ou uma mulher pode ser. Agora, arranjar um momento em que homem e mulher têm uma longa caminhada, têm que subir ao cimo de um monte e têm que erguer conjuntamente uma bandeira, e esta bandeira tem que ser grande, tem que ter escala, porque é disso que se trata o tema, e quer para ambos, para homem e para mulher. E depois nasceu essa peça, e aqui o que eu estou a abordar é apenas um foco dela, onde estou a plasmar aquilo que é a vontade de ambos de poderem erguer uma grande bandeira. É uma grande bandeira e que tem muito trabalho pela frente, quer da minha parte, quer da parte daquilo que é o desafio para esta nova geração e para todos nós. Já vamos voltar aqui ao ateliê do Carlos, um bocadinho mais à frente. Como vos foi apresentado, temos também um painel de convidados aqui nesta primeira fila connosco. Temos a Zélia Martinho, que é diretora de negócios de um dos hotéis aqui mesmo na entrada, o Josefa de Óbidos, na entrada aqui de Óbidos. Temos também connosco o Luís Gaspar da Costa, ele é diretor pedagógico dos colégios Ricky Rock, da Fundação Ricky Rock, vocês conhecem, certo? Conhecem? Não? Temos que fazer aqui alguma publicidade da Fundação Pão de Açúcar, do Auchan. Luís, se calhar, eu não sei como é que... Há outro microfone? Há outro microfone. Isto é defeito de rádio, estar sempre preocupada com o microfone. Luís, quero lhe perguntar, antes de ter esta função, teve a função também de ser professor, educador. Como é que se ensina os mais novos para a igualdade? E como é que foi essa experiência de ser educador de infância? Muito boa tarde a todos. Eu nunca tive estes grandes... Quer-se virar para eles? Sim, muito boa tarde. Obrigada. Eu fui educador de infância, ainda o sou, com outras responsabilidades, mas não deixo de ser educador de infância. Eu tirei o curso há muito tempo, portanto, terminei o curso em 2000 e durante 16 anos exerci a minha profissão como educador no terreno, com crianças, no dia-a-dia. Nunca senti, por parte de ninguém, com exceção, se calhar, de uma escola, no início, quando nós terminamos o curso, enviamos o currículo a várias pessoas, e enviei o currículo para várias escolas, à procura do meu primeiro emprego, e de todas as escolas onde eu fui entrevistado, apenas uma me disse: não podes ser educador aqui por seres homem. Mas, felizmente, eu acredito que o curso que eu tirei é a minha verdadeira vocação, eu fui à procura. E, portanto, a partir desse momento, consegui encontrar uma escola
no qual me senti muito bem a trabalhar, e a partir daí não tive nenhuma dificuldade em exercer a profissão para o qual eu estive a estudar bastante. E a partir daí já tive outras experiências, passei por várias escolas, mas sempre por opção. E, portanto, essa questão da igualdade por ser homem numa profissão tradicionalmente de mulheres, nunca senti, de facto, essa dificuldade. Como é que trabalhamos isso com as crianças no dia-a-dia, enquanto elas são pequenas? Pelo exemplo, sobretudo pelo exemplo, contando estas histórias, não discriminando no dia-a-dia as crianças que querem fazer isto ou querem fazer aquilo. Portanto, as atividades, a tal verdadeira oportunidade de todos, eles escolhem o que querem realmente fazer, as crianças, no dia-a-dia, e, portanto, sempre foi uma coisa muito simples, muito inata, não dá assim tanto trabalho. Já agora, só para fazer um parênteses, enquanto pai, eu sou pai de 2 crianças, uma já com 6, uma com 8 e outra com 10 anos, a minha filha mais nova, ainda esta semana me pediu: pai, quero levar uma bola para a escola porque é jogar com os meus amigos. E, portanto, fomos comprar as chuteiras, fomos comprar tudo, e obviamente que sim, porque ela gosta muito de jogar futebol. E, portanto, não fazia sentido nenhum, já o tinha feito para o meu filho, também me tinha pedido, mas se ela gosta de futebol, claro que sim. E, portanto, a educação dos mais jovens, a nossa opção enquanto profissionais, quando crescerem, quando escolherem a vossa profissão, escolham-na sempre porque realmente gostem dessa profissão, não porque existam estereótipos, porque de facto os estereótipos estão muitas vezes dentro de nós e dentro das nossas famílias. Felizmente na minha família nunca aconteceu isso, o meu pai só teve a preocupação quando optei por educador de infância. Comecei como professor de primeiro ciclo na faculdade, depois troquei. A minha única preocupação e do meu pai foi: será que consegue-se arranjar trabalho? Porque era uma preocupação legítima enquanto pai, mas eu felizmente nunca tive essa dificuldade. Muito obrigada. Temos também a Paula Duarte, ela é diretora-geral do Dolce Campo Real, um dos grandes hotéis também aqui da região oeste. Como é que é ser mulher, liderar uma equipa, liderar um hotel? Paula, conte-nos um pouco essa experiência. Muito bem, boa tarde, obrigada por este convite. Boa tarde a todos. Tenho aqui uma escola de hotelaria, não é? Estou no ramo certo. Onde é que estão? Onde é que está a escola de hotelaria? Os mais crescidos, estão no sítio certo, estão no ramo certo, está bem? O que é liderar um hotel tão grande? É difícil, é um desafio todos os dias. Nós temos uma equipa 50-50 entre senhoras e senhores. Só temos um departamento que é só de homens, que é a manutenção. Ainda não houve nenhuma senhora que se candidatasse às nossas vagas de técnico de manutenção. Tudo o resto temos sempre homens e mulheres a trabalhar ao lado uns dos outros. Somos uma equipa. Acho que aquilo que falou aqui o colega de liderar, por exemplo, eu lidero como exemplo, eu estou no terreno todos os dias, eu sou operacional, mais do que a diretora-geral, estou lá com eles quando há dificuldades, e sendo homem ou mulher é-nos indiferente. Eu concordo aqui com o colega, nunca tive na minha vida profissional nenhum problema por ser mulher, pelo contrário, as minhas oportunidades surgiram, eu acho que nós traçamos o nosso caminho, não há aqui estigmas, nós fazemos o que queremos, mas se nos dedicarmos, não vale desistir à primeira, é o mais importante. O trabalho é o duro, é preciso muita dedicação e muito esforço. Às vezes a nossa vida pessoal fica um bocadinho para trás, mas acho que se nos dedicarmos e se nos esforçarmos, as coisas acontecem. Eu entrei na hotelaria há 25 anos como secretária do departamento financeiro, quando ainda havia secretárias, que já não existem. Hoje em dia há e-mails e telefones e nós fazemos tudo. E era muito diferente, havia menos mulheres na hotelaria nessa altura? Havia muito menos mulheres. Eu era a única mulher do departamento, na altura quando entrei. Estava a secretariar o diretor financeiro. E a partir daí, e acho que as oportunidades surgiram pelo meu trabalho e pela minha dedicação. E eu tive sempre, todas as vagas que eu segui, foram sempre oferecidas. Eu nunca me candidatei a nenhuma vaga para subir na minha carreira. E ao fim de 25 anos sou diretora-geral. Foi novamente um convite no Campo Real. A minha área financeira, eu não tenho escola de hotelaria, mas tenho aquilo que é toda uma experiência de estar na operação. Por isso, dediquem-se, esforcem-se e é um caminho fantástico. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Uma salva de palmas. Ana Maria pede uma salva de palmas. Vemos aqui dois excelentes exemplos que viram-nos ao contrário do avesso aquilo que é habitual, porque pensamos na direção de um hotel está um homem, um educador de infância deve ser se calhar uma mulher. Portanto, dois exemplos para vocês também pensarem que de facto o mérito e aquilo que nós fazemos é o que nos determina. Olha, peço desculpa, mas realmente eu pedi-lhes uma salva de palmas para a diretora do hotel, mas não pedi para o educador de infância. Façam o favor.
Para ele foi preciso mais coragem, admitam. Foi preciso mais coragem para ele enverdar por esse caminho do que para ela, embora precisava de ter grandes qualidades para chegar onde chegou. E tem. Mas nos tempos que correm já não é preciso coragem, mas para entrar há uns anos em educador de infância, foi. Portanto, temos que sempre pensar nos dois lados, das mulheres e dos homens, senão não é igualdade, não é? Se puxamos tudo para as mulheres, então estamos a apoucar os homens, isso não é justo nem certo. Posso lhe pedir um exercício de memória? Como Sim. é que era a vida das mulheres há muitos anos atrás, se calhar antes de 74, o que é que era proibido para uma mulher fazer? Eu recuo até um pouco mais, volto à minha mãe. Minha mãe nasceu em 1927, depois casou-se em 1945, não é? E era uma mulher muito inteligente e sabia falar, portanto, o meu avô era médico e proporcionou-lhe os explicadores que ela quis, e ela aos 20 anos já sabia falar 6 línguas. E, portanto, teria gostado imenso de trabalhar como intérprete, por exemplo. Mas casou com o meu pai e nem pensar. Porque o meu pai era médico e a mulher de um médico, por exemplo, não podia trabalhar porque era uma vergonha. Então a mulher de um médico vai trabalhar, o médico não ganha o suficiente para a sustentar. Portanto, era complicado. Havia muitas profissões que eram interditas, as mulheres não tinham direito a voto, e isto é extraordinário, porque só em 1968, já eu tinha 22 anos, portanto, isto não é há 100 anos, há 150 anos, é no tempo da minha vida, se considerava que as mulheres não tinham cabeça para escolher em quem é que queriam votar. Isto é uma rotunda imbecilidade, não é? E, portanto, a vida era diferente. Depois da vida pessoal, por exemplo, se um homem fosse casado e tivesse 3 amantes, tudo bem. Se uma mulher já não quisesse o marido e quisesse separar, podia correr ao risco de não ver mais os filhos. Quando eu tinha 8 anos, uma irmã da minha mãe separou-se do marido que lhe fazia a vida infernal, e ela separou-se do marido e foi viver com outro homem. Isto agora é impensável, mas foi exatamente como eu lhes vou dizer. Durante 1 ano não a deixaram ver os filhos, tinha 3. E foi o caso para tribunal, e o juiz, ao fim de 1 ano, deu esta sentença. Pode ver os filhos de 15 em 15 dias, durante meia hora, em casa de uma pessoa respeitável. E não pode sair com eles à rua. Portanto, a casa de uma pessoa respeitável foi outra pessoa da minha família, uma nossa bisavó, e ela ia lá um domingo de 15 em 15 dias estar meia hora com os filhos, não é? Quando o marido lhe fez a vida infernal. Como é que isto se resolveu? Só se resolveu, passado uns anos, quando o ex-marido, que tinha também amantes, não é? Arranjou uma amante francesa. E a amante francesa disse: o quê? Tua ex-mulher não pode ver os filhos? Mas ça c'est ridicule! E então, pronto, ele acabou por ceder. Mas quer dizer, as mulheres tinham de facto um papel muito secundário na família, não na minha, como vos disse, no meu núcleo familiar, as mulheres é que mandavam, as mulheres é que tinham autoridade, as mulheres é que eram a referência, mas fora, não é? A lei discriminava-as e as oportunidades eram poucas e, portanto, por exemplo, a Isabel Assada, posso-lhes contar isto, a Isabel Assada é mais nova que eu, 4 anos, e um dia resolveu ir para a faculdade de calças. Naquele tempo as mulheres só usavam calças para ir à praia e se fossem muito elegantes. Uma mulher gorducha não vestia calças, não é? Mas para ir à praia, enfim, arranjavam umas calças. E ela um dia resolveu ir para a faculdade de calças e assim que entrou na Universidade de Letras de Lisboa, não foi na província, não foi em Cascos de Rolha, foi na capital, veio imediatamente um empregado, um contínuo, não é? Um empregado, dizer-lhe: a menina vá para casa, se faz favor, e vista-se como deve ser para vir para as aulas. E não a deixaram entrar nas aulas. Portanto, isto também não é há 100 anos, é no tempo das nossas vidas. De modo que a vida era realmente muito diferente, já mudou, ainda bem que mudou, e como vos disse há pouco, cabe a vocês acertar os últimos detalhes. Que grande responsabilidade. Ainda estão inteiros, ainda ninguém derreteu com este calor, ainda cá estão todos. Eles traziam perguntas, acho eu. Eu queria-vos desafiar a pensarem também perguntas para colocarem aos nossos convidados. Vamos ter um momento também para isso. Eu queria também aqui partilhar um testemunho que ouvi há muito pouco tempo. Estive presente no doutoramento honoris causa da Leonor Beleza. Ela foi secretária de Estado, foi ministra também, e na altura ela contou que devia, e agradeceu ao presidente Ramalhianes, que quando era Presidente da República, quando ela foi nomeada, ela disse que queria ser nomeada no feminino.
Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ela queria ser nomeada secretária de Estado e não secretário de Estado. Na altura não existia a ideia de secretária de Estado e ela fez esse pedido, ele aceitou, ela contou neste doutoramento honoris causa que depois disto todas as mulheres passaram a ser secretárias de Estado e as ministras. E Isabel Alçada foi uma dessas ministras. Duarte Azinheira, é de facto uma questão de missão pública continuarmos ainda hoje, e sobretudo neste momento que vivemos, a batalhar por esta questão da igualdade e de oportunidades, igualdade de género? Sim, isso claro que sim. E o editor público tem responsabilidades acrescidas no cumprimento desse desígnio. E vamos continuar a fazer mais livros deste género, com estas temáticas. Há depois um aspecto também que é um aspecto de natureza editorial. Os livros ditos infanto-juvenis que nós fazemos são livros que podem ser lidos por jovens e podem ser lidos por adultos. Mas nós pensamos neles sobretudo para serem lidos por adultos e por jovens simultaneamente, para pais que gostam de livros e que esperam que os filhos também venham a gostar. Portanto, são livros para promover a conversa e o debate entre pais e filhos. Não se passa apenas com este livro, é uma preocupação que temos com todos os livros. Por isso a própria forma como a questão da ilustração é tratada nos nossos livros é muito importante. No passado, e infelizmente ainda com algumas editoras, o papel do ilustrador não é um papel... O papel do ilustrador enquanto autor não é um papel exatamente igual ao do papel do autor que escreve. Na imprensa nacional não é assim. Os ilustradores e os autores do texto estão em total pé de igualdade. E quando digo pé de igualdade, é mesmo pé de igualdade em termos contratuais. Inclusivamente na capa do livro exatamente. Aqui mesmo lado a lado os nomes. Portanto, os nossos livros têm de facto também uma característica especial de serviço público, no sentido em que queremos que sejam exemplares. A imprensa nacional tem mais de 250 anos, tem 252 anos e durante 240 ou 243 anos nunca tinha feito um livro infantil-juvenil. Portanto, quando esta decisão foi tomada, foi uma decisão que teve que ser muito debatida e que nos levou, de facto, a chegar à conclusão que era também uma forma de exercício de serviço público e era também uma forma de criar procura para outros tipos de livros. E por isso assumimos, e temos hoje dezenas de livros, temos mais de 70 livros no Plano Nacional de Leitura, mas os livros nunca são livros fáceis. E isso é uma coisa assumida e vai continuar a ser assim. É um desafio. Sim. Susana, li numa entrevista sua, dizia a certa altura que sente que as mulheres são, por vezes, ainda sobrevalorizadas. Sendo a Susana uma mulher, se calhar, da mesma geração de muitas das pessoas que estão aqui nesta sala, em que é que se sente que continua a haver esta diferença de valor? É assim, na minha profissão, felizmente nunca senti isso, nem pelos meus pares, nem com as pessoas com quem trabalhei, mas existem algumas pessoas próximas, mesmo na área artística, que têm, por exemplo, empresas. Tenho uma amiga que tem uma empresa conjuntamente com o marido e sempre que alguém se dirige para falar acerca de algum assunto profissional, não se dirigem a ela mesma que estejam os dois, dirigem-se a ele. E isto é hoje em dia, não é? São as tais coisas que devem ir mudando. Temos mais convidados aqui na plateia connosco. Temos o Daniel Pinto, ele é diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Daniel, há cada vez mais igualdade em termos de alunos na Escola de Hotelaria. Eu olho ali e vejo, não sei, se calhar mais mulheres do que homens, mas... queria perceber se no acesso ao ensino, nesta área, se há mais igualdade ou não. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui e dizer-vos que esta é uma preocupação da escola. O sino toca sempre quando um dos convidados fala, é fatal. Pronto. Esta é uma preocupação da escola, que é trabalharmos este tema da igualdade. De igualdade de género, igualdade de acesso às condições de trabalho, igualdade salarial
salarial e igualdade a todos os níveis, não é? E eu também acho que o assunto ainda não está resolvido. Boa parte do assunto já está resolvido, já está na lei, já temos dentro de nós essa ideia de que não faz sentido haver separação de preconceitos e de conceitos, aliás, e ter preconceitos sobre determinadas possibilidades e liberdades, garantias que as mulheres têm ou que os homens têm, diferentes das mulheres. E, portanto, o que nós fazemos na escola é isso mesmo, é desenvolver projetos. Esta é uma iniciativa concreta de apoiarmos e desenvolvermos uma iniciativa que vai ao encontro daquilo que é a urgência de continuar a trabalhar estes temas. Concretamente sobre o setor do turismo e da hotelaria, temos aqui um exemplo bom, a diretora-geral do Dolce Campo Real, e o que nós fazemos é isso, é transmitirmos uma mensagem à comunidade escolar, aos alunos, aos professores, que tudo é possível. Todas as profissões do setor devem ser desfrutadas, devem ser utilizadas, devem ser desenvolvidas por homens, mulheres, raparigas, rapazes. Isso é assim, deve ser essa, digamos que o ponto de vista da contratação e também do acesso à escola, não é? Da seleção ou da sedução que a escola deve ter, essa capacidade de atração junto de mulheres ou junto de homens. Ainda assim, eu lançava aqui algumas, porque ainda não ouvimos muitos alunos, além da leitura encenada inicialmente. Acho que era interessante hoje procurarmos estimular a intervenção dos jovens que estão aqui na plateia das escolas, da escola da ETO, das José Fadóbitos, da escola de hotelaria. Enfim, os alunos e professores que estão aqui, acho que era interessante que pudessem intervir. Mas dizer-vos que, por exemplo, nós temos tido nos últimos anos um avanço exponencial de glamour e de estatuto social ao nível daquilo que são algumas áreas de intervenção da hotelaria, nomeadamente a área da cozinha, dos restaurantes e dos chefes, essa coisa dos chefes. E antes não havia chefes, não é? Chefes. Antes eram as chefes. Em casa quem cozinhava, provavelmente, ainda hoje se calhar é assim, eram as mulheres. Não impeça o trabalho do artista. Não impeça o Carlos, não. Eram as mulheres que cozinhavam. Entretanto, os homens agora já cozinham em casa, fazem questão de cozinhar e fazem questão de dizer que gostam de cozinhar, porque isso também socialmente passou a ser aceito e muito valorizado. Se calhar um jovem, vocês, os rapazes que estão aqui, se calhar se vocês aprenderem a cozinhar, até ganham mais capacidades e competências de conquistar a vossa namorada, não é? Vocês ganham competências, além de outras competências que terão, mas também sabem cozinhar. Vou convidar aquela minha amiga, a Maria, a Francisca, para um jantar, e vou convidá-la para ir lá à casa. Os meus pais foram de fim de semana, foram passear, eu estou sozinho em casa, é agora. Vou convidá-la, vou-lhe preparar um belo almocinho, um belo e vou seduzi-la e conquistá-la. E portanto, isto há uns anos se calhar é impensável, não passava pela cabeça de um jovem convidar a namorada para ir lá à casa e vou preparar um sushi ou um risoto de gambas ou de champignons, ou assim, uma coisa deste género. E, portanto, eu acho que este caminho também é importante. É importante nós percebermos que há um conjunto de funções sociais em casa, mas também nas empresas, passou a ser possível fazer, e não só possível, passou a ser desejável. Desejável porquê? Porque eu vou ter ganhos com isso, ganhos sociais, e é normal, e eu acho que é legítimo nós pensarmos que temos que ter essa capacidade. Por outro lado, dizer-vos que nas profissões continua a ser uma realidade, a realidade dos chefes e das cozinheiras, digamos assim, mas não deixa de ser verdade também que em boa parte dos chefes, pelo menos a um certo nível de estrelato dos chefes de cozinha, são mais homens do que mulheres. Também deve merecer alguma reflexão da nossa parte. Mas pronto, em síntese, dizer-vos que o caminho deve ser esse, o caminho da igualdade, o caminho da liberdade, o caminho do humanismo, não é? E o caminho de uma verdade de relacionamento uns com os outros, mulheres e homens, raparigas e rapazes, meninas e meninos, que saibamos reconhecer e respeitar as diferenças que vão continuar sempre a existir, mas que tenhamos essa capacidade de nos unirmos, até porque é dessa união que nasce a esperança da nossa comunidade, da nossa sociedade, da humanidade, e, portanto, que nos saibamos respeitar uns aos outros. Obrigado pelo convite, um bem-aja a todos. Obrigada, Daniel. Eu fiquei no risoto de camarão. Se calhar para esta refeição que vocês podem começar a pensar em cozinhar,
vamos precisar aqui de uma entrada, de uma ginginha de Óbidos, certo? Não? Sim. Marta Pimpão, bem-vinda. A Marta Boa tarde, é responsável pela Óbido. É um negócio de família, é um negócio que passou do pai para a Marta. Às vezes podemos pensar que este mundo dos vinhos, por exemplo, é muito ligado aos homens, para os enólogos, mas também há mulheres como a Marta. Também há, e cada vez mais há mulheres neste setor das bebidas alcoólicas. Se pensarmos que todo este caminho da sociedade que temos falado aqui, não é? Que está a caminhar nesse ponto para a igualdade entre homens e mulheres, nesta área das bebidas também estamos. Eu pego ali no exemplo que a Susana tinha dado da amiga que tinha a empresa com o marido. A minha empresa também é com o meu pai. E muitas vezes telefonam: eu quero falar com o Sr. Dário, mas eu posso ajudar? Não, é só com o Sr. Dário. Eu passo o telefone ao Sr. Dário. E o Sr. Dário diz: não, isso é com a minha filha. Ela é que manda. Portanto, isto também é um bocadinho o exemplo que nós vamos dando em casa, vamos tendo dos nossos pais e que vamos dar aos nossos filhos. Não é? Eu tenho a sorte de ter escolhido um marido, ou do marido me ter escolhido a mim, ou escolhemos um ao outro. Tenho muito obrigada a dar à minha sogra, porque ele é o fulano que faz o jantar. Ele conquistou, fez umas perdizes estufadas com um bolo de chocolate de fazer inveja a qualquer chefe ou chefa, ou cozinheira, ou como lhe queiram chamar. E costumo dizer ainda mais que ele é muito melhor pai do que aquilo que eu sou mãe. Ele tem muito mais paciência para as duas filhas que tem em casa do que eu. As minhas filhas, que uma quer ser astronauta e a outra quer... vai aqui de encontro ao livro, não é? A outra não, quer trabalhar com a mãe porque a mãe tem chocolate na fábrica, mais simples. Mas a filha que quer ser astronauta é a menina que anda de vestida às bolinhas e com as meias do Batman e que vai com o pai para a oficina e que sabe o nome das ferramentas todas. E, portanto, estamos nesta tentativa de fazer delas pessoas sem como se diz, sem palas, não é? Conseguirem ver pessoas perante pessoas. E, portanto, nesse sentido, espero estar também a dar o meu contributo com as minhas filhas. E vocês, independentemente daquilo que sonham, há só uma coisa: há foco. É para ali, e é para ali, e venha quem vier, venha dizer o que disser, não interessa. O foco é aquele. No dia em que eu quiser desistir é porque eu cheguei à conclusão que não é para mim, não é porque alguém disse que não. E isso o meu pai também me passou. Portanto, obrigada, Marta. Obrigada. Eu vou querer ouvir as vossas perguntas ao microfone, portanto vamos aqui ouvir algumas das vossas perguntas. Quem quer começar sem medos, sem receios, com foco, como disse aqui a Marta? Querem começar por colocar perguntas? Dedos no ar, que é para ver se eu consigo encontrar alguém aqui. Não? Aquele lado já está a derreter com tanto sol e tanto calor. Está muito, muito calor. Bom, enquanto não há perguntas, eu vou-vos perguntar uma coisa. Digam-me nomes de mulheres que estejam assim, que sejam reconhecidas internacionalmente, nacionalmente, que estejam em cargos que vocês pensam que podem ser normalmente para homens. São capazes de se lembrar assim de alguém? Eu posso lançar uma. A Greta Thunberg é uma mulher, é uma figura internacional conhecida. Alguém lá atrás quer fazer uma pergunta? Quer nos dar um nome? Beatriz Ângelo. Mais nomes? Alguém se lembra? Pode ser a Billie Eilish, pode ser a Elvira Fortunato. Estes alunos. Sem medos, digam. Não? Lá atrás, ao fundo. Tens que gritar, põe-te de pé para nós ouvirmos, sem medos. J.K. Rowling, muito bem, a autora do Harry Potter. Mais nomes? É muito difícil de ouvir, com máscara isto ainda se torna mais difícil. Katherine Johnson. Mais nomes, mas sobretudo perguntas. Quero-vos ouvir a perguntar. Tem aqui... Está ali uma pergunta ao fundo?
Põe-te de pé, porque senão é muito difícil nós vermos-te. Porque é preciso ser valorizada por um homem, não basta o amor próprio. Quer responder, Ana Maria? Quem tem muito amor próprio não precisa de ser valorizada por mais ninguém. O problema é que se não for valorizada por ninguém, geralmente não tem muito amor próprio. Esse é que é o problema, não é? Agora, relativamente ao taco a taco com os homens, é a oportunidade. Está aqui uma senhora que é diretora dos hotéis, não é? E, portanto, teve essa oportunidade, porque tinha essa competência. Não a puseram para fora porque era mulher. Esta era muito boa, mas fora porque é mulher. Isso é que é importante, não é? Que a pessoa pense, eu vou fazer isto e não vou borda fora porque sou mulher. Vou ter tantas oportunidades como um homem que tenha as minhas qualidades. Isso é que é importante. Agora, se a pessoa está satisfeita consigo própria, marimba-se completamente do que os outros pensam de si. Mais perguntas? Temos aqui uma pergunta à frente, aí vem o microfone a correr. Podes dizer o teu nome, só para nós também sabermos? Eu sou a Joana Santos e boa tarde a todos primeiro. Eu tenho a ideia que, muito por aproxima o microfone. Muito por experiência própria da minha família, mais da parte dos meus avós, que eles têm sempre a ideia, a missão principal da mulher na vida é construir uma família e ter um filho, principalmente. E eu queria perguntar à autora e a todos que estão aqui, o que acham dessa ideia de que a missão de uma mulher na vida é ter um filho mesmo? Olha, eu nunca me passou pela cabeça não ter filhos, não é? A maioria das mulheres, a esmagadora maioria, quer ter filhos. Ou mais novas, ou depois quando forem mais velhas, mas a maioria quer. No entanto, a mulher não pode ter filhos sozinha, não é? Portanto, tem que os fazer, precisa de um homem, não é? Portanto, essa função, tanto é de homens como de mulheres, continuar a garantir que as gerações se sucedem umas às outras. Mas acho perfeitamente legítimo que haja mulheres, e há, que dizem, eu não quero ter filhos, quero me dedicar só à minha carreira. É legítimo. Claro que depois na velhice provavelmente vão ter pena, não é? Porque depois quando chegar à altura de todos terem netinhos e da pessoa já estar mais velha e não poder fazer certas coisas, faz-lhe falta à família. Mas isso é um dos riscos que corre. Mas é legítimo que a pessoa não queira. Agora a maioria das mulheres e dos homens querem um dia ter filhos. Isto é assim, não é uma decisão. É assim naturalmente. Querem acrescentar alguma coisa? É assim, eu não tenho filhos, não tenho como objetivo e não vejo isso como... Entendo quem queira ter, mas não tenho isso como objetivo, por exemplo. E conheço muita gente que não tem e pronto, não vamos ter netinhos, mas temos os amigos da mesma idade que não têm filhos e continuamos. É legítimo, legítimo. Mais perguntas? Está lá atrás uma. O que pesa mais na sociedade, as leis ou as mentalidades? As quê? Se as leis ou as rivalidades? Mentalidades. O que pesa mais, as leis ou as mentalidades? Olha, sem leis, quer dizer, a mentalidade demora mais tempo a acertar o passo com as novidades. Mas é preciso uma lei, não é? Portanto, a lei tem que lá estar. E a pouco a mentalidade vai alterando. Mas uma lei pode ser feita hoje, não é? A partir de hoje, as mulheres têm direito a voto. Pode haver famílias em que diga, a minha filha não vai votar, a minha mulher não vai votar, mas nas eleições seguintes já vai, não é? Mas a lei tem que lá estar. Agora, não há nada que demore mais tempo a mudar do que a mentalidade, não é? Isso é lento. Mas sem lei não muda. Estamos mesmo a terminar. Não sei se há mais alguma pergunta. Vejo ali um dedo no ar. Boa tarde. Eu não tenho nenhuma questão, eu tenho uma reflexão a fazer. Como o senhor editor referiu há bocado, nós devemos ser todos feministas e fala-se muito nas lutas das mulheres pela igualdade, mas isto não é uma luta das mulheres. Os homens têm que lutar por isto. Sim. Nós não queremos ser mais do que eles, porque também não somos menos. Portanto, nós não temos que lutar para ser mais do que eles têm que se lutar a nós para sermos todos iguais, todas as mesmas oportunidades, porque se nós fazemos as mesmas coisas, temos direito ao mesmo. Não somos só nós que temos que lutar. Eu também não tenho como objetivo ter filhos, também sou muito nova para isso.
Mas se eu algum dia tiver um filho, eu tenho que o educar para ele saber respeitar uma mulher, tal como se tiver uma filha, eu tenho que educar para respeitar um homem. Eu não tenho só que educar a minha filha para se valorizar e para lutar pelos seus objetivos. Eu tenho que educar de forma a que ela respeite o outro, independentemente do seu género. E um filho a mesma coisa. Eu tenho que educar o meu filho para que ele saiba, não é porque ela é mulher, é inferior, precisa que andem quase com ele ao colo, ou não pode ter esta profissão porque é mulher e não tem cabeça para isso. Não. É mulher, tem cabeça, sabe fazer, tem as mesmas características e competências que tu, tem que trabalhar os dois e o melhor fica com o lugar. Portanto, muito bem. É importante frisar que isto não é uma luta de mulheres, é uma luta de todos. Ela merece uma salva de palmas. Temos aqui mais uma pergunta. Boa tarde, eu sou a Maria Leitão e eu queria perguntar o que é que vocês acham de o padrão de beleza que a sociedade me impõe às mulheres. Não seria isto também uma forma de discriminação? O padrão que a sociedade impõe às mulheres? Sim, o padrão de beleza. O padrão de beleza. Bom, o padrão de beleza é muito relativo, porque há raparigas que os rapazes acham lindas e os outros acham que são muito feias, não é? Portanto, não há propriamente um padrão. Ficou mais ou menos, e conforme as épocas, no século XVII, uma pessoa tinha que ser gorda para ser bonita, não é? Tem a altura do grande pintor, que é o Rubens, não é? As mulheres pintadas pelo Rubens são todas gordíssimas, o que era ótimo, ninguém tinha que fazer dieta, não é? Podiam comer à vontade. Depois do século, isto vai variando, não é? Por exemplo, essa de Queiroz, eu li toda a correspondência que ele tem com a mulher, e há uma carta da mulher dele, que está em Paris, eles viviam em Paris, e ele vem a Lisboa e ela diz-lhe, por carta, vou comer bastante para quando voltares me achares mais gorda, não é? Só olha que sorte que esta mulher tinha, não é? Podia comer os bolos que lhe apetecesse. Agora, nesta fase em que estamos, a moda é que as mulheres sejam magras, não é? Portanto, isto vai variando, não é? Agora, não há bem padrões de beleza. Há homens que acham linda uma mulher alta, magra, com caracóis, mais gordinha. Tenho uma amiga que era tipo gordinha, não é? Começou a fazer dieta e o noivo disse, olha, não, depois casaram, ela estava a fazer dieta, só não emagreças muito, porque eu gosto de gordinhas, se ficares muito magra vou-te devolver à casa dos teus pais. Portanto, não tenham ilusões que não há modelo único, não é? E isso eu vejo lá em casa, uma família grande tem isso. Um rapaz diz, eu conheci uma rapariga linda de morrer, vou trazê-la cá à casa. E os outros, quando ela se vai embora, dizem que horror, é horrorosa e tal. Portanto, não há padrão propriamente, como não há de homens. Há mulheres que perdem a cabeça por um homem que acham lindo e a irmã acha que esse rapaz é horrível. Agora, neste momento, é preciso não ser gordo. Isso é verdade. É a moda da época. Se calhar qualquer dia muda, não é? Vamos ver. Vamos esperar. Vamos ver. Bom, eu agradeço-vos muito. Queria só aqui voltar a conversar com o Carlos, só para terminarmos. Ainda falta muito para acabar esta peça, Carlos? Eu apenas estive a melhorar as mãos, porque eu acho que isto está nas nossas mãos, nas atitudes de futuro e naquilo que homens e mulheres possam dar as mãos. Ainda se lembram daquela pergunta que vos coloquei e que havia aqui uns dedos no ar que sabiam responder? Em que ano foi promovida a primeira mulher portuguesa a general? Tenho ali o dedo no ar. Queres responder? Diz-me o teu nome. Diz? Pedro Silva. Paulo Silva. Walter. Eu ouço mal, desculpem. E o ano? Vítor Silva. Consegui. E o ano? Em que ano é que foi promovida uma mulher a general? 2019. Precisamente há 2 anos. Há 2 anos, ok? É importante percebermos isto. Há mentalidades para mudar e muito daquilo que foi dito aqui faz parte deste caminho que todos vamos fazer e vamos continuar a fazer. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos também. Obrigada.